Olá, gente! Hoje a gente está aqui para mais um vídeo do nosso resumo do Computer Science Institute. E hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais fundamentais da computação, né, da parte de programação, quando a gente for criar alguma ferramenta nova, que são os bancos de dados. Eu vou perguntar para vocês que estão aqui junto comigo, Lucas e Jader, vocês já chegaram a mexer com alguma vez na vida? Não. Não? Pô, eu fiz. Eu comecei a fazer um projeto aí que eu nunca terminei, desses que não dá tempo por causa da faculdade, tipo um gerenciador de senhas, sabe? E aí tinha um banco de dados para guardar os contatos, né? Quer dizer, contatos com usuários. E aí comecei a mexer, mas nunca terminei. Pô, cara, legal, legal. Eu também já cheguei a dar umas barradinhas nesses bancos de dados, tanto os relacionais quanto os não relacionais, em projetinhos aleatórios que eu peguei para fazer mesmo. É bem Uhum. interessante. Tô ansioso para conversar com vocês sobre isso. Então, bora começar pensando o que são banco de dados, né? Um banco de dados é nada mais, nada menos do que um grande arquivo que vai conter informações estruturadas segundo alguma lógica, né? A gente pode pensar numa planilha, numa tabela, que vai ter lá nos campinhos nomes, o telefone dessa pessoa, onde é que ela mora, por exemplo. Tudo que é dado e pode ser estruturado de uma forma ali lógica, a gente pode colocar nesse banco de dados. E o banco de dados vai ser, então, o arquivo ou o conjunto de arquivos que tem essas informações. E aí uma confusão que costuma acontecer muito quando a gente começa a estudar banco de dados é chamar o banco de dados, por exemplo, de o banco de dados SQL ou o banco de dados MongoDB e tal, sendo que esses caras não são banco de dados em si, né? Eles são gerenciadores de banco de dados, né? São Database Management System. Systems, né, nesse caso. E por que isso? Porque a gente viu, né, que a gente aprendeu ao longo desse livro, inclusive, algumas formas de organizar dados, de estruturar dados, né, enfim, de colocar isso em árvore, colocar isso em arrays, etc, etc. Mas a gente tem que ficar criando toda essa estrutura toda vez que for utilizar, não é uma coisa muito inteligente, não é uma coisa muito produtiva. Além disso, quando a gente fala de dados, a gente tem uma preocupação muito grande com segurança. Então, toda hora também tem que ficar construindo esses sistemas para cuidar de segurança. Não parece tão interessante. Então surgem esses gerenciadores de banco de dados que vão cuidar de tudo isso, cara. De tudo isso. A organização dos dados, deixar a consulta e a manipulação deles extremamente rápidas, deixar tudo ali muito seguro, deixar coeso, consistente, né? Porque os dados não podem ficar do nada sumindo no seu banco de dados. Então, esses são os gerenciadores e é sobre isso que a gente vai começar falando aqui, né? Começando pelos relacionais. Bem, galera, agora a gente vai falar, o Davi falou aí, né, dos relacionais e não relacionais, então a gente vai ver um pouco o que são esses relacionais aí para começo de conversa. Esses já são os mais estabelecidos tipos de banco de dados, né? Já segundo o livro, eu nem sabia disso, mas surgiu lá na década de 60, então vocês veem que já tem um tempo, né? Já é mais estabelecido, já é mais amplamente utilizado e é muito interessante quando você usa esse tipo de banco de dados para que você evite informações duplicadas, informações guardadas à toa no seu banco de dados. Basicamente, a estrutura geral da coisa são tabelas, né? Tipo as do Excel. Só que elas estão em esteroides, sabe? Elas são muito, muito melhores do que no Excel. Porque, bem, nesse caso, cada entrada, cada coluna, quer dizer, cada coluna é uma propriedade, né? Que é o chamado de campos, né? São propriedades dos dados que vão ser inseridos, e cada linha são realmente as entradas e os dados que vão ser guardados. Esses campos, né, ou seja, as colunas, elas podem ter seus tipos especificados, como, por exemplo, uma coluna que só aceita números inteiros, outra que só aceita textos, caracteres de até um certo tamanho especificado. Então, você tem vários tipos de especificações que você pode fazer. Bem, esse conjunto de especificações, né, o conjunto de campos, é chamado de esquema, ou esquema, e ele é muito interessante, porque você consegue só aceitar dados que vão satisfazer esse esquema. Só que isso, por um outro lado, é muito perigoso, é muito problemático também, porque você pode
acabar tendo uma limitação gigantesca dos tipos de dados que você aceita, né? Falando nisso, é até interessante a gente pensar que esse controle dos dados pode ser importante, sim, quando a gente fala até de ataques hacker, né? Tem o SQL Injection, que é um tipo de ataque hacker, não sei se vocês já ouviram falar, já conhecem? Eu tava vendo um vídeo sobre isso mais cedo. É bem comum até. Bem, uma forma de você contornar esse tipo de ataque é você especificar exatamente o que vai entrar na sua tabela. Mas o que é Só esse tipo de que ataque, Jader? Eu acho interessante. O que eu tava vendo, por exemplo, era, por exemplo, você tem um site e ele não tava com uma segurança assim no nível alto para o seu código. E aí você podia, por exemplo, no usuário colocar assim, qual usuário você quer colocar? Você botava, no lugar de colocar o seu nome, né, que é o pressuposto que era para colocar ali, você coloca, por exemplo, você fecha aspas e aí você coloca um comando qualquer depois, por exemplo, deletar toda a sua base de dados ou mostrar os dados de algum outro usuário. E aí ele ia fechar essa aspas e ele ia achar que era um outro comando depois. E é uma coisa assim super simples que você imagina que nunca aconteceria e tipo, isso aconteceu muito, principalmente antigamente. E aí no vídeo que eu tava vendo, o cara falava assim que é um problemão, que às vezes, tipo assim, teu código tá todo com segurança checada. Aí alguém esqueceu em uma linha de colocar para escapar os caracteres que o usuário vai colocar. Se essa uma linha estiver lá sem a segurança, já era. O cara vai conseguir fazer isso. É tipo um problemão. Aí ele falou que, tipo, parece uma coisa absurda, mas acontece até em gigantes, tipo Facebook, Google. É bizarro. exatamente, acontece mesmo. E é uma das formas de você se prevenir disso, né? Claro que você fazer um código direitinho, um código certo no todo, é o que vai prevenir realmente, mas são vários elementos, né, que contribuem para a segurança do seu código, e uma delas é você criar bem as suas tabelas. Você determinar direitinho o que vai na sua tabela para que você esteja menos suscetível a um usuário mal intencionado. Porque quando você lida com o usuário, você pode já aceitar que ele vai ser mal intencionado e criar o seu código a partir disso. Bem, mas o que seriam os relacionamentos? O livro traz um exemplo interessante, porque para que esse tipo de base de dados seja aproveitado ao máximo, a gente vai fazer uso disso que a gente chama de relacionamentos. O que são os relacionamentos? Vamos pensar num exemplo de uma tabela, né, um banco de dados aí de uma loja que quer guardar notinhas, notas fiscais. E aí, nessa tabela, vai ter a data da compra, as informações do cliente e o valor do pedido. Agora, imagine que o mesmo cliente vai na loja várias vezes. Ele é esquecido, ele foi e voltou na loja algumas vezes no mesmo dia até, e ele comprou vários itens separadamente. Isso vai acabar causando para o banco de dados da empresa que tenham informações duplicadas, triplicadas, quadruplicadas desnecessariamente. E aí você tem uma forma mais inteligente de fazer esse banco de dados, que é você separar essa tabela que contém todas essas informações que eu acabei de falar em duas tabelas menores. E, bem, você tem várias formas de fazer isso. Uma delas é você simplesmente guardar uma tabela de informações dos clientes. E você atribui um ID, né, um identificador, um número que é único para cada cliente. Assim, quando o cliente voltar na loja, na tabela principal, só precisa guardar o número desse cliente, não precisa guardar todas as informações toda hora. E esse número do cliente vai estar guardado na outra tabela, e esse é o relacionamento entre elas. Essa forma é muito interessante porque você consegue fazer até esquemas mais complicados. Eu falei de duas tabelas, mas não tem um limite para quantas tabelas você pode guardar no seu banco de dados. Então, é quantas você achar ou julgar necessário para o seu problema. Só que quando os problemas vão ficando mais e mais complicados,
ou vão sendo alteradas coisas. Às vezes você fez suas tabelas há muito tempo e vai precisando de novos campos, de outras informações que você não tinha pensado inicialmente, e aí você vai ter que trocar o esquema de todas as suas tabelas. Para isso, você tem até feito já, né, dado para você, muitas vezes, você tem scripts que fazem isso de forma automática e mais segura, porque, como a gente já começou a falar aqui, o banco de dados é uma coisa muito importante para você brincar com a segurança. Então, o que você precisa, muitas vezes, é ter um jeito de voltar numa alteração que foi feita. Você poderia fazer manualmente essas alterações? Verdade, poderia. Só que muitas vezes você vai acabar esquecendo alguma coisa, não vai conseguir refazer, né, o que estava anteriormente, e isso quando você tem também várias redes, né, trabalhando em cima dessa mesma base de dados, isso pode gerar um problema de incompatibilidade. Então, é sempre bom pensar nessas coisas quando você está trabalhando no banco de dados. Agora eu queria mostrar um pouco mais para vocês de como a gente opera esses bancos de dados, né, em cima de uma linguagem de programação que para muita gente pode ser nova, que é a SQL. Se escreve SQL, mas fala SQL. Structured Query Language. Tem polêmicas envolvendo isso aí, hein? O quê? A pronúncia do SQL. Qual é a polêmica? É porque SQL, na verdade, era o nome antigo do SQL, que é SQL, né? Enfim, que é o SQL atualmente. Aí o SQL deixou de ser SQL e virou SQL mesmo. Tipo, a pronúncia, se você fosse botar o pé da letra, seria SQL. Mas tem muita gente que ainda fala SQL. E todo mundo aceita os dois, é isso aí. Então tá ótimo. Da vida vem a cultura. E pronúncias erradas. Eu realmente só tinha aprendido errado, então. Obrigado. Bem, agora eu queria compartilhar a tela aqui com vocês. Eu estou com um banco de dados aqui, que é do IMDb, né? Aquele site lá de notas de filmes e tudo mais. Eles disponibilizam a base de dados dele para você poder usar em sites, para você poder fazer várias coisas com isso. E aí eu queria mostrar para vocês primeiro que quando a gente tenta abrir, né, um arquivo .db, que é assim que a gente salva os bancos de dados, aqui já aparece que esse tipo de arquivo não é mostrado aqui nesse editor, que é o VS Code, né? Porque ele ou é binário ou está num encoding diferente, né? Está num formato não muito usual aí. E bem, a princípio pode parecer estranho, mas não tem problema. Até existem umas visualizações mais amigáveis ao usuário final, que são geralmente PHP, não sei o que, alguma coisa. Só que a gente não vai focar muito nisso, até porque a gente está querendo olhar para o próprio SQL, né? Para o próprio SQL. Então, aqui a gente vai usar o terminal mais do que qualquer outra coisa. A gente até poderia abrir, né? Tá vendo que tá dizendo aqui, perguntando se quer abrir, mas só vai ficar uns textos estranhos, uns caracteres que não tem significado para a gente, então não vale a pena. Bem, então para a gente começar no ambiente, para acessar aqui o ambiente, né, do SQL, claro que cada SQL tem várias, quer dizer, existem várias implementações diferentes do SQL, tem Oracle, tem várias outras. Aqui a gente vai usar aqui o SQLite 3. E bem, só para fazer um resumo, porque a ideia aqui não é também a gente ver tão a fundo assim essa linguagem de programação. Essa é uma linguagem que funciona basicamente com 4 operações e tem uma sigla chamada CRUD, que é Create, para você criar uma nova tabela, Read, para você buscar alguma informação dessa tabela, acessar algum dado, Update, para você trocar alguma coisa, né, algum dado que esteja lá, e Delete, para você realmente acabar com a tabela em questão. A gente vai focar hoje mais aqui no Select, quer dizer, no Select, eu inventei uma operação nova. A gente vai focar hoje mais no Read, né, para a gente selecionar realmente e ver dados de uma tabela. Para isso, a gente vai entrar aqui no ambiente, aí você coloca aqui, e
estamos aqui, SQLite, versão 3.36 e tudo mais. Aqui ele já está falando, pressione ponto .help. E só rapidinho para vocês verem, olha só a pancada de coisa que a gente pode fazer com essa ferramenta. Eu vou limpar aqui para não ficar muito esquisito para vocês, mas eu queria abrir essa base de dados aqui. Então vou usar uns comandos aqui, que talvez para vocês sejam estranhos, talvez não, mas com o tempo vocês pegam. E, aparentemente não aconteceu nada, mas ela já está aberta aqui no nosso computador. E eu quero mostrar para vocês, primeiramente, o esquema da tabela. Então, a gente aperta o ponto esquema aqui e a gente vê as tabelas que existem aqui. Como eu falei para vocês, pode ter muito mais de 2 tabelas, né? E vou mostrar um pouco para vocês aquela questão que eu falei antes, né? Aqui é a estrutura realmente das tabelas. A gente tem uma tabela só com nomes de filmes mesmo. Aí aqui a gente vê que nós temos um ID e a gente colocou para isso aqui só aceitar números inteiros. Aqui tem o campo do título, que só aceita texto, e esse not no aqui significando que você não vai aceitar uma entrada que não tenha título. Então, um pouco mais daquele controle que eu falei para vocês. O ano, que é numérico, né? No caso, aceita outros formatos aí de números, mas tem a ver com números. E aqui, primary key. O que é isso? Né? Porque vocês podem ver que aqui, na verdade, não é um campo. Isso aqui é uma definição extra. Porque o ID a gente criou aqui, mas a gente está querendo que essa seja a nossa referência. E aí a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Por quê? Além de uma tabela com nomes de filmes, nós temos uma tabela de atores, nós temos uma tabela de diretores, temos uma tabela de notas e de pessoas. Mas, será que aqui, se vocês forem olhar, será que aqui foi criada errada essa tabela? Porque, olha, eu não estou vendo nenhum campo que faça alusão a nome desses atores. Só que isso, na verdade, é uma ótima prática, porque todos os nomes foram guardados na tabela people, que você tem o ID de uma pessoa, o nome da pessoa, o nascimento dela e, novamente, colocando a referência aqui nesse ID. E, bem, para que isso aqui, esse primary key, é importante? Porque quando a gente fizer a nossa tabela de atores, de diretores ou de notas, o que a gente vai poder fazer é não guardar informações de nomes de pessoas e pessoas em geral, né, e notas nessas tabelas. A gente cria aqui campos relacionados ao ID do filme e relacionados à ID da pessoa. E aí a gente está dizendo que esse ID que a gente criou, reparem que é um pouquinho diferente, né, do ID aqui, que a gente escreveu. Aqui era só ID, aqui é movie underline ID, porque até poderia ser o mesmo nome, mas para não confundir as coisas, é sempre melhor diferenciar. E esse ID, ele está fazendo referência ao ID que a gente colocou lá no início. Então, é importante que a gente reconheça, que o computador reconheça isso aqui como uma foreign key, né? Como um campo que vem de outra tabela. Porque esse ID aqui, o campo tem que entender que tem que ser o mesmo desse aqui. Então, é para isso que serve as foreign keys, para você fazer referência a outras tabelas, né? Bem, aqui agora eu quero mostrar alguns principais comandos e exemplos para vocês. E aí eu vou limpar aqui a tela para vocês, porque a gente tem uma sintaxe um pouco diferente aqui, né? Então, primeiramente, o que a gente vai usar é o select, e por convenção, a gente usa as sintaxes que são referentes ao SQL em maiúsculo, e o que é nome de tabela, nome de atributo, a gente coloca em minúsculo. Então, o primeiro exemplo que eu vou fazer para vocês aqui
é select, esse asterisco, from, que é outro, que é de onde você está tirando, e movies, em minúsculo, que é o nome da nossa tabela ali. Esse asterisco, ele significa selecione tudo que está lá. E aí vocês vão ver que, tem filme pra caramba, né? Acho que já deu para entender. Reparei aqui. Mas, basicamente, o que ele retorna é o ID do filme, o nome do filme, eu peguei um exemplo aqui que eu nem sei falar esse nome, e a data dele. Isso vem tudo, né? Mas não necessariamente a gente quer tudo, porque a gente já viu que esse ID aqui ele é mais para o computador entender, essas coisas assim. Então, a gente tem, por exemplo, select, título e ano. A gente pode fazer isso. Opa, acho que eu vou limpar a tela aqui para melhorar para vocês. Select, título e ano. From movies. E aqui a gente vai mostrar a nossa condicional. A mesma condicional que a gente já viu, o operador lógico, aqui se chama de where. A gente vai selecionar títulos dessa base quando, ou onde, né, no caso, o título. E aí tem uma outra coisa que é importante, é porque a gente não precisa necessariamente passar um valor exato. A gente pode fazer isso aqui, ó. O título a gente quer que seja like alguma coisa. Por quê? Vamos pensar no exemplo que a gente quer filmes do Harry Potter. Só que eu não sei, tem Harry Potter e a Câmara Filosofal, tem Harry Potter e um monte de coisa. Então eu não sei todos os títulos de Harry Potter, mas eu quero todos os filmes de Harry Potter. Então eu vou colocar aqui esse símbolo dizendo tem coisa depois, mas eu não sei o que é. E esse like está dizendo assim, é parecido com isso. Eu não sei exatamente o que é, mas é parecido com o que eu estou te informando aqui. E aí o ponto e vírgula, que é um operador para dizer concluído. E aí ele botou todos os filmes aqui. Mas repara que às vezes a gente pode querer que eles estejam numa ordem definida. Porque aqui, ó, até aqui, ó, 2001, 2002, 2004, até aqui tudo certinho. Mas quando chegou aqui, tem um filme aqui de 2012 que está no final da lista. E aí a gente pode usar uma sintaxe também, chamada, aqui depois do nosso título, a gente usa order by. A gente está criando uma ordem para eles, e aí a gente vai botar pelo ano. O padrão sempre vai vir do mais antigo para o mais novo aqui. Então vamos ver. E agora, ó, 2001, 2002, 2004, aí aqui 2010, 2011, 2012, 2017. Beleza. O último exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês tem a ver com esse join aqui, que é o que realmente liga uma tabela na outra, e é a parte mais interessante da base de dados relacional, né? E aí a gente pode, por exemplo, dizer, olha, eu quero saber quais são os atores que estavam no filme Toy Story, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um select, name, e aí eu vou colocar aqui. E aqui a gente está falando da tabela de pessoas e a gente vai falar para ele, não para o computador, não buscar só na tabela de pessoas. A gente quer que busque na tabela de pessoas e na tabela de atores ao mesmo tempo. E aí ele tem que ter uma forma de relacionar essas duas tabelas. Então a gente vai mostrar aqui né, que é através do qual ele está fazendo a relação entre as duas tabelas, e a gente vai acessar os atributos. People.id, que é o ID de cada pessoa, ser igual ao estrelas.personLineID. Esses dois IDs aqui, eles têm que ser iguais para que a gente esteja falando de pessoas que realmente atuaram, né? E aí, aqui, a gente vai usar uma outra sintaxe que é interessante também, que a gente pode, nossa condicional, e a gente vai dizer
Aqui, repara que a gente só está indo, né, de pessoas e, né, de atores. Então, a gente não sabe o ID do nosso filme ainda. A gente está querendo saber do Toy Story, e aí a gente vai precisar fazer um movie ID igual. E aqui dentro a gente faz uma outra pesquisa. Select ID from a tabela de filmes. Tem um M a mais ali, cara. From movies, onde título igual. E aqui repara que eu não coloquei aquele like, porque eu sei exatamente o nome do filme. Eu quero Toy Story. Tem um errozinho aqui. Não fechou a chave. Ah, eu tinha que fechar o... Agora foi. Agora a gente vê que o Tom Hanks atuou, o Tim Allen atuou, Don Rickles atuou e o Jim Varney também atuou. Bem, galera, esses foram alguns exemplos sobre como operar sequel e algumas coisas até um pouco mais avançadas. Mas qualquer coisa, se houver interesse, né, a gente faz uns vídeos aí futuros, só vocês pedirem também para a gente. Mas o último assunto que eu queria comentar é sobre a indexação que existe nessa linguagem de programação, porque vocês viram que as pesquisas foram feitas de forma super rápida, e isso é porque o computador ele faz um mapa, mais ou menos, usando até a estrutura de árvores, né? Que, se eu não me engano, foi o Lucas que apresentou para a gente muito bem, por sinal. E aí ele mapeia o ID que a gente está olhando com o lugar que isso está na memória. Então, é uma estrutura bem rápida, que tem um Big O de log n, então é bem rápido, mesmo para bancos de dados com muitos dados. E aí, isso, porém, tem um custo, né? Porque a gente vai ver que, se vocês se lembram, tem uma questão de ficar rebalanceando a árvore toda hora, que é bem custoso. Então, não é interessante a gente usar IDs para todos os campos da nossa tabela, né, das nossas bases de dados, porque isso ficaria muito custoso, então não vale a pena, é muito melhor, mais inteligente a gente ver que realmente a gente usa e indexar só esses mesmos dados. Legal, então depois de ver um pouquinho sobre o que são os bancos relacionais, né, o que são os SQLs aí, falando de jeito muito amplo, nós vamos falar agora dos dos bancos não relacionais ou NoSQL, né? Esse termo NoSQL, ele é usado para se referir a literalmente todo o sistema de gerenciamento que não é o SQL, né? E tudo que não é SQL, vocês imaginam que é muita coisa diferente. Ainda assim, existe ali os principais bancos não relacionais, que são os mais comuns, que é o que a gente vai conversar aqui, tá? A principal característica... Oi, fala aí, Jader. Isso é só mais uma evidência de como os bancos relacionais são, né, muito utilizados, porque você pega os relacionais e tudo que não é relacional você bota lá, não é SQL, sabe? Exatamente, cara. E eu chuto, né? Isso aqui é um chute meu, que os bancos não relacionais eles foram ganhando força conforme o tamanho dos dados foi crescendo para níveis extremamente absurdos, né? Porque a gente vai chegar numa comparação e depois vai entender melhor essa frase. Mas o que seriam então esses caras aí, os não relacionais, pelo menos os mais comuns? Eles vão ter, por característica, não serem tão rígidos como os bancos relacionais, né? Em vez de você ter tabelas onde cada um dos campos dessa tabela tem um valor definido com a chave ali e essa relação entre uma coisa e outra, tu tem uma parada que é muito similar a, por exemplo, um JSON do JavaScript. Para você que não conhece, eu vou mostrar aqui um exemplinho. Vou compartilhar minha tela e mostrar do Google mesmo. Olha só, olha essa imagem. Isso aqui é um banco de dados. Uma coleção, né, que a gente fala aqui dentro do contexto do MongoDB, que é um desses bancos de dados. É uma coleção onde cada uma desses bloquinhos seriam um dado, uma informação ou um usuário, a gente pode pensar, e fazer uma analogia como uma linha da tabela
dos bancos relacionais. E aí vocês reparam, cara, é um sistema de chave-valor, 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 né? ID tá valor, nome tá valor. Tá. E tudo isso está agrupado dentro de um grande grupo que faz parte de uma coleção que eu posso chamar de usuários. E repara que às vezes eu vou ter informações em um cara que não vai estar e não vai estar em outro, né? Por exemplo, aqui eu tenho departamento, mas não tenho salário. E nesses outros caras eu necessariamente tenho salários. Eu poderia, inclusive, guardar aqui um tipo de dado diferente dentro do departamento. Eu poderia colocar aqui no departamento número e nesse departamento colocar um texto, alguma coisa assim. Então, os bancos não relacionais eles vão ter muito essa característica também da mutabilidade, né, dos dados que vocês vão estar, que a gente vai estar usando para resolver. Por padrão, esses bancos de dados, eles... por padrão não, né, mas eu acho que existe uma categoria desses bancos de dados aí que não vão trabalhar com relacionamento, né, entre um documento e outro, né? Documento seria então uma linha de uma tabela, mas também existem bancos de dados não relacionais que trabalham com relacionamento. Que seriam os bancos de dados em grafos, né? É como se o valor de uma chave fosse uma referência para um outro documento. Por exemplo, vizinho. Aí, dentro do vizinho, o valor que eu estou guardando é uma referência para uma outra pessoa, né? Que seria esse outro documento. Vocês já chegaram a mexer já? Ele falou que já mexeu um pouquinho com o banco de dados. Tu chegou a esbarrar no SQL, cara? Não, só vi realmente os relacionais, só vi o SQL. No não relacional foi totalmente novidade para mim. Porque... Inclusive, até, acho que o livro fala isso, né? Que muita gente, às vezes, nem vai parar ali e não vai chegar nesse outro nível, né? De descobrir os não SQL. Sim. Não, e pô, cara, acho que a porta de entrada para a gente aprender banco de dados tem que ser ainda o SQL mesmo, que é o que tá aí, é o que vai ser mais usado. E o NoSQL, ele vai ter aplicabilidades muito específicas, a gente vai ver aqui, né? Por exemplo, no Big Data, que é o próximo tópico. Repara, quando você precisa trabalhar com um volume muito grande de dados, sem ter uma certeza sobre como esses dados vão estar organizados, quais vão ser as estruturas que estão ali, você usar um banco de dados relacional talvez não seja interessante. Ainda mais pensando que as pesquisas e esses joins no banco relacional é muito custoso computacionalmente. Para você pegar um dado de uma tabela, um dado de outra e cruzar, você gasta muito poder computacional. Já nos não relacionais, não. Isso é uma coisa muito mais rápida, né? Então, quando você está trabalhando com um grande volume de dados, que precisa de uma velocidade muito alta, que tem uma grande variabilidade, você vai buscar usar bancos de dados não relacionais. Isso aí pode ser tanto no campo da pesquisa, né? Se você estiver trabalhando com dados grandes, tentando minerar alguma coisa, algum dado, ou se você estiver trabalhando numa rede social, por exemplo, que vai ter aí um tráfego de informação gigantesco, né? Esses são bancos de dados usados para escala. Esse é o contexto, tá? Então, fazendo um contraponto entre os dois, seriam basicamente isso. O SQL ele vai servir para quando você tem uma estrutura previsível das suas informações, você sabe como você quer guardar aquilo ali, sabe como quer armazenar, você quer evitar a duplicação de informações, né? Quer poupar ali espaço, e isso eu posso, para atingir esse objetivo, abrir mão de um pouquinho de velocidade, abrir mão de um pouquinho de poder computacional, né? Porque realmente é pouco. Na maioria das aplicações que a gente vai trabalhar aqui, não vai precisar de nada muito extremamente rápido, assim, alta performance e tal. Já o NoSQL, ele vai ser para quando você precisa de uma alta facilidade de acesso, né, velocidade de acesso, e uma alta maleabilidade dos dados. E, cara, isso pode ser muito ruim para a maioria dos casos. Imagina você vai lá no seu servidor, faz uma requisição de uma informação, e em vez de ter um número lá dentro, tem um texto. Tipo, tu tava esperando trabalhar com... E tem um texto, mas parece que isso pode ser problema. Ou um campo que você tava esperando que existisse e não existe, né? Sem falar que no NoSQL você vai ter repetição de informação, vai ter dado copiado, e isso também aumenta, né, a quantidade de espaço que você vai ter que ter disponível, tá? E aí, só para citar uns nomezinhos de bancos de dados não relacionais, a gente tem o MongoDB, que foi o que eu já cheguei a esbarrar e usar um pouquinho. Ele é muito parecido com o JavaScript, parece que você está trabalhando com um objeto do JavaScript em vez de um banco de dados, muito doido. Você tem o Redis e o Cassandra, que também são bancos de dados não relacionais aí conhecidinhos. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, para finalizar, da distribuição desses dados. Porque não é sempre que a gente pode ter, por exemplo, todos os nossos dados, e não é recomendado, né, em apenas no computador. E aí, para dar uma contextualizada, né, nesse problema, eu vou trazer uma situação que eu achei muito interessante, que é a situação dos aviões antigamente.
Antigamente, como os computadores eles não eram assim muito rápidos e nem muito bons, você não precisava de, por exemplo, um computador com uma memória absurda, esse tipo de coisa. Então, o pessoal simplesmente eles não utilizavam vários computadores como uma memória conjunta para guardar os seus dados separadamente ou cópias dos dados. Então, era bem normal que você tivesse, por exemplo, um avião que o seu controlador de voo era só ele. Então, se desse problema nesse controlador, o piloto ia fazer as coisas manualmente e pronto. Mas aí, por exemplo, existe um tipo de erro que agora fugiu o nome à cabeça, mas é como se fosse single alguma coisa, que é quando você tem apenas um bit do seu código dando uma virada. Então é de um zero virar um ou um virar um zero. E isso você pode pensar, pô, isso é um bug, é uma coisa assim do código, e pior que não. Uma coisa assim que eu achei bem surpreendente é que o próprio ambiente pode fazer esse bit virar. Então, a gente já ouviu falar, né, na camada de ozônio e na proteção que ela dá pra gente contra raio-x, raio ultravioleta, esse tipo de coisa. A gente também não ouve muito falar, mas a própria atmosfera em si, ela absorve muito dos raios-x que vem do espaço. Então, o que acontece? Quando você está lá em cima no avião, essa camada da atmosfera em si, ela fica muito fina. Então, mais raio-x vai passando. E aí, com isso, o que vai acontecer? Você está lá em cima com o seu avião e ele tem apenas um computador responsável pelo seu voo inteiro, e aí vem o raio-x e ioniza o seu bit. Com o seu transistor. O que acontece? O bit vira e você pode perder uma informação que é chave para o seu voo. Pode ser uma coisa assim ridícula, uma coisa que não vai ter efeito nenhum no seu código, mas um exemplo que eu vi mudou a informação do computador de bordo da altura do avião. Quer dizer, quando você troca um bit, vai ser um 2 elevado a alguma coisa. Então, a sua altura que estava dizendo que estava, vamos dizer, 1.000 metros, passou a dizer que estava, sei lá, 5.000 metros. Que no caso, se eu não estou enganado, era 4.096, que era o bit que ele virou, que é 2 elevado a 12, eu acho. Então você tá num avião que diz que você está em 1.000 metros e do nada ele vai dizer que você está em 5.000. O que o computador de bordo fez? Ele simplesmente fez o avião dar um mergulho. E aí eu vou mostrar uma imagem para vocês do tipo de situação que isso pode gerar. Vou compartilhar aqui rapidinho. Vocês já ouviram falar em alguma coisa assim? Nunca. Eu achei muito surreal. Olha isso. Esses danos aqui que vocês estão vendo, eles foram os passageiros batendo no teto. Por causa que o avião foi tão absurdo, mas tão absurdo, que não foi nem a 0G, que você vê muito aqueles voos que o avião dá um mergulho, e aí você tem aquela experimentação toda de gravidade zero. Nesse caso, foi para menos 3G. Quer dizer, ele acelerou para cima. Deus. O pessoal todo e o piloto, inclusive, voou. Então nem o próprio piloto estava conseguindo corrigir isso. Foi uma coisa assim muito surreal. Como é que terminou isso, cara? Como é que eles resolveram? Cara, parece que no final de tudo, o piloto conseguiu se agarrar e conseguiu puxar e fazer o avião empinar para cima de novo. Foi uma coisa assim surreal. Meu Deus, isso tem que virar filme, gente. Que isso? Tem que ser filme. E aí eles chamaram. Ninguém entendeu o que aconteceu. O pessoal achou que era o código que estava com erro no código. O computador deu um erro. E aí, tipo, eles rodaram várias e várias simulações no mesmo computador e nada dava esse absurdo. Aí no final eles chamaram a NASA. E a NASA fez toda uma pesquisa com o hardware desse computador e no final eles conseguiram descobrir que nessa dica aí de ser 2 elevado a alguma coisa, que um bit virou. E aí eles conectaram o negócio de ter muita exposição a raio-x no espaço com essa queda e esse bug, né? Que eles chamam de single bit alguma coisa. E você reclamando de corrigir seus bugzinhos aí, né? Tipo, a gente aqui gente? chorando, né? Droga, essa variável aqui que tava errada. Surreal. E um outro, assim, um exemplo do cotidiano que eu achei bem legal é o das urnas eleitorais. A gente às vezes deve pensar, pô, se a urna eleitoral é toda automatizada, por que demora tanto para apurar? É exatamente esse problema. Como aqui é uma coisa muito mais rara, porque a gente tem toda a atmosfera que o avião lá em cima só tem esse fininho, quase não acontece. Mas pode acontecer de virar um bit. E aí, por exemplo, você ganhou, sei lá, 1.000 votos e aí você ganha 5.000. Igual a altura que lá bugou 5.000. Quer dizer, você tem que ter toda uma apuração, porque esses bugs acontecem. E no caso da urna eleitoral, você tem a urna tendo os próprios dados dela, não tem várias bases de dados. E aí é um caso que você está preso a ter apenas um computador com seus dados. Então, realmente, assim, é uma coisa a se pensar. E aí, só para mostrar agora para vocês, novamente, no caso, o que a gente pode fazer para não ter esse problema do avião, o livro nos traz a forma de distribuição de bases de dados. Então, vamos dar uma olhadinha nelas.
aqui o avião, né? A gente já viu os danos que não fazer isso pode causar. Então vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. Então, o primeiro modo que ele botou dessa base de dados distribuída, ela é bem simples. Ele vai ter um computador que vai ser o mestre, e esse vai ser o único mestre no seu sistema, e vai ter vários computadores que ele chama de escravo. Então, o que esse mestre vai fazer? Ele vai pegar as suas... fugiu a palavra aqui que é o query, consultas, vamos dizer. Requisições, isso aí. Ele vai pegar suas requisições e ele que vai fazer essa transferência para esses slaves, que vão ser os escravos. Então, os slaves todos têm essa base de dados salva na sua memória e basicamente você está fazendo uma forma de agilizar esse processo de consulta, de pegar as coisas na base de dados e devolver. E escrever também essas suas consultas. Então, é um processo assim que a gente vê que vai estar sincronizado, porque todo mundo aqui tem a base de dados, tanto o Slave 1, 2 e o 3, e você vai ter esse mestre administrando tudo. Só que você pode, por exemplo, se eu tenho uma mini empresa, eu abri um bazar, uma coisa assim, eu quero ter um site, porque tudo agora precisa de site. Isso aqui pode funcionar, eu acho que vocês concordam. Mas se eu tenho, por exemplo, se eu sou o gerente do site, sei lá, da C&A, não é mais um bazar, então eu vou ter um monte de gente requisitando dados, e um computador só, a gente tem que concordar que não vai conseguir. Então a gente vai cair num outro problema, que ele vai ficar super saturado. E aí, como que a gente pode corrigir isso? É a nossa segunda forma, é o multimaster. O multimaster você vai ter todos os seus computadores da rede sendo os mestres. Então eles todos vão ter essa capacidade de receber essas consultas, escrever consultas e buscar os dados a partir da base de dados. E novamente, como você vê que todos os computadores estão conectados, que o autor bota esse monte de setinha mostrando, todo mundo está sincronizado, quase que o tempo todo os computadores estão tendo essa comunicação e todos eles têm novamente a base de dados. Mas aí surge mais um problema. No passado, isso era interessante, quando a gente não tinha que lidar, por exemplo, como o Davi falou, com Big Data. Mas se a gente tem um Big Data da vida, a gente não tem como a gente ter, por exemplo, bilhões de gigas em um computador só e ter várias e várias cópias disso. Então, uma forma mais atual de se utilizar isso é o sharding, que é basicamente você quebrar a base de dados em vários pedacinhos. Então, por exemplo, esse shard 1, ele tem a base de dados de AF, o shard 2 tem de GAL, o shard 3 tem de MAR e o shard 4 de SAZ. Então, o que é isso? Podemos dizer que é um produto. Então, os produtos que começam com a letra A até F vão estar nesse 1. O de GAL no 2 e assim por diante. Então, basicamente, você vai ter um mestre e esse mestre vai pegar essas informações a partir desses shards. Só que aí a gente sempre tem os prós e o contra. No caso, o contra desse sistema ele é muito rápido. Mas se um desses shards ele der um problema, esse computador queimar, você perdeu tipo 1/4 da sua base de dados. Isso é inadmissível. Então, a forma que a gente tem a seguir é você pegar e ter várias cópias. Aí a gente volta meio que lá para aquele primeiro caso que a gente tem. Vários slaves com a mesma base de dados, só que no caso cada um deles teria um pedaço dessa base de dados. Então aquele shard 1, ele estaria nesse slave 1, 2 e 3. Aí o shard 2 estaria no 4, 5 e 6, e assim vai. Então você vai tendo sempre uma forma de melhorar isso. Mas, como sempre, né, tudo que a gente viu até agora sempre tem os prós e contras. Qual é um contra disso? Se você tiver uma base muito grande, o que vai acontecer? Por exemplo, eu vou chegar, botando novamente aquele exemplo de comprar uma roupa. Eu gostei dessa camisa do Metallica. Aconteceu isso recentemente, por isso que deu esse exemplo bem específico na cabeça. Eu fui lá, fui no site e falei, vou comprar essa camisa do Metallica. Tá dizendo lá, últimos do estoque. E aí eu fui lá e falei, opa, dei sorte, comprei. Aí o pagamento foi para a loja, tudo. Daqui a pouco, já de madrugada, eu recebi um e-mail da loja falando, desculpa, a gente não tem mais esse item em estoque. O estoque foi atualizado e a gente viu que não tinha. Quer dizer, na base de dados, ainda estava... No pedaço da base de dados que eu peguei, estava dizendo que eles ainda tinham disponível essa camisa. Mas, na verdade, alguém chegou antes de mim e fez essa operação de compra. Então, como a base de dados é muito grande, ela está muito distribuída, essa sincronia que eu mostrei que estava tendo até aqui, não é mais algo trivial. Então, você pode ter que ter você vai ter que ter um período para atualizar suas informações. E, por exemplo, nesse período de tempo que você tem entre atualizar e sincronizar todos os computadores, você pode ter uma compra que você fez e alguém fez antes. E aí você acaba perdendo essa compra. Então, como eu disse, a gente vai tendo várias soluções, mas junto com essas soluções a gente tem que analisar se é o que a gente precisa. Por exemplo, na urna eletrônica a gente pode fazer isso? Não é interessante, porque como é que eu vou ter uma urna que eu quero, assim, super mega segura, ligada com vários computadores na rede?
você perde um pouco da sua segurança, da sua confiabilidade. E é algo assim que você, nesse caso, você não pode perder nem 1% de nada. Enquanto que se eu tiver uma rede de vendas, eu não preciso ter uma coisa assim tão absurdamente segura no caso de pedir roupa. Então, essa é a diferençazinha. Show de bola. Então, depois de dar uma visão aí geral sobre várias coisas de banco de dados, os tipos mais comuns, onde eles ficam, a gente vai falar agora de um tipo específico de banco de dados que é usado para questões geográficas, né, para mapeamento aí de informações espaciais. Esse tipo de banco de dados, ele vai ter que armazenar tipos de informações um pouco diferentes, né? Você não vai estar trabalhando mais com o nome de alguém, número de não sei quem e tal. Você vai estar trabalhando com pontos, com vértices, com cores, esse tipo de coisa, formas geométricas e tal. E você armazenar esse tipo de informação num banco de dados convencional não é a coisa mais eficiente do mundo. Então surgem, então, esses novos gerenciadores de banco de dados, na verdade, né? Que são os GIS, né? Geographical Information Systems. Que é o banco de dados de informações geográficas. Eles são muito interessantes porque permite você guardar, por exemplo, o mapa do mundo, né, num lugar de uma maneira muito mais eficiente do que você teria que fazer se fosse com formas comuns. Já. Eu já tive a oportunidade de brincar um pouquinho com um programa que manipula GIS, né, que manipula esses tipos de informação para criar alguns mapas, algumas coisas no técnico que eu fiz. A gente tinha que criar alguns mapinhas ali, algumas coisinhas de algumas determinadas regiões, e em cima desses mapas a gente conseguia carregar alguns dados do Excel, por exemplo, e deixar ele fazer aqueles gráficos coloridos automáticos, né? Tipo, ficar mais vermelho de acordo com a densidade de populacional ali daquela região e tal. E o GIS, ele permite fazer isso de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente, muito mais legal do que nos modelos convencionais. Tem mais programas open source, inclusive, para trabalhar com isso. E, para finalizar aqui, a gente vai falar de serialização. Não sei se vocês repararam, mas o Jader mostrou pra gente ali numa parte, ele tentando abrir o banco de dados, e aí aparecia, esse encoding não é suportado pelo VS Code, né? Serialização e encoding, eu acho que são sinônimos, eu espero não estar falando besteira, mas eles são pelo menos parecidos. É basicamente o seguinte, o computador entende, no final das contas, binário, né? 0 e 1. Mas a gente entende de uma maneira bem diferente. A gente entende texto e a gente vai estruturar esses textos de formas diferentes. Pode ser um XML, pode ser um JSON, pode ser a linguagem que o SQL usa ali por trás, pode ser um CSV, né, que é só um grande texto com os valores separados por ponto e vírgula e enter, né, quebra de linha. E como é que eu interpreto? Como é que eu sei como eu devo interpretar cada um dessas informações? É aí que entram, então, os encodings, né? Esses caras vão ser os responsáveis por entender o que está escrito, né? Definir, né, o que está escrito, como essa coisa vai ser escrito, e interpretar segundo essa formatação, né? Então, isso é encoding. Eu vou ter um encode ali que vai tratar do JSON, eu vou conseguir escrever o JSON e salvar o JSON, e depois alguém interpretar esse JSON, e assim por diante, tá? E cada banco de dados vai ter um desses encodes aí diferentes, possibilitando ou não a leitura em determinados programas. Eu tava pensando aqui se eu já trabalhei com esses GIS alguma vez na minha vida, porque eu fiz um trabalho de segurança que tinha um mapa, e ele meio que fazia a pluma de toxicidade, né? Maneiro. Dependendo da geografia do mapa. Eu não sei se precisava dessa parte do GIS ou se era alguma coisa do programa, mas ele usava o Google Maps, sabe? Em cima disso ele fazia o cálculo. Então talvez eu tenha mexido com isso. Pode ser que sim. Mas não sei dizer com certeza. Então nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Valeu.